Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o seguinte. Vocês provavelmente já ouviram falar da fórmula 220 menos a idade para medir a frequência cardíaca. Mas será que ela realmente é válida? Pois é isso que a gente vai ver hoje. O mito do 220 menos a idade. Então, aqui na tela do computador, eu tenho dois artigos, tá? O primeiro dessa revista aqui é a GEP Online. Aqui tem o título do artigo, os opa, aí, título do artigo, os autores, tá? E a data de publicação, maio de 2002. E o segundo artigo, publicado nessa revista, aqui está o título dele, aqui estão os autores, tá? Os autores não, o autor, né? Que foi um editorial, e a data de publicação, fevereiro de 2004. Ambos os links vão estar na descrição do vídeo. Então, bora pro paper. Começando pelo mais antigo. Os autores estavam pesquisando a respeito dessa fórmula 220 menos a idade, tá? E aí, eles se depararam com a seguinte surpresa. Ué, não existe nenhuma publicação que fale a respeito dessa forma, 220 menos a idade, tá? Nenhuma publicação científica. E, revisando e fazendo o estudo deles, eles viram o seguinte, que a fórmula original ela foi estimada de modo superficial, baseada em observações, tá? E a gente vai ver isso aqui ao longo desse primeiro artigo. Então eles falam aqui da importância da frequência cardíaca máxima, falam um pouquinho de VO2, falam um pouquinho dão uma introdução, né, a respeito da história aí de 220 menos a idade. E aí, vamos aqui para a parte que nos interessa. Dentro dos livros, a gente vê aí essa fórmula 220 menos a idade. E existe uma conexão dessa fórmula com o seu autor, né, que é o professor Carbonet. Por isso o nome é muito comum chamar a fórmula de Carbonet, tá bom? Dá esse nome para a fórmula. E aí, indo atrás dos trabalhos do professor Carbonet, eles viram que não tinha nenhum estudo a respeito de frequência cardíaca máxima. Então, em agosto de 2000, eles foram encontrar o professor Carbonet e aí perguntaram para ele, ué, professor, e essa fórmula aí? Ele virou e falou, rapaziada, eu nunca publiquei nada relacionado a essa fórmula, 220 menos a idade. Mas vocês podem aí procurar a respeito do trabalho do professor Astrand, tá bom? Aqui não sei se a pronúncia está correta. Enfim, um mês depois, aqui, setembro de 2000, eles vão e encontram esse professor, tá? E aí, perguntam para o professor, professor, e essa forma aí, 220 menos a idade? Ele vira e fala, eu nunca publiquei nenhum dado que tenha essa fórmula como derivação ou derivada dessa fórmula, tá? E aí, entretanto, ele fala que em apresentações passadas ele utilizou tal fórmula aí por ser um método conveniente, tá bom? Ser um arredondamento, vamos por assim. E aí eles começam a se debruçar então nessas fórmulas. Primeiro, indo atrás dos livros e periódicos científicos que citam essa fórmula. Aqui nós temos eles na tabela 2. Então aqui tem a publicação, o ano e a citação, tá? Inclusive foi citado aqui pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte em 2001, tá? Foi utilizado, né, na verdade, em 2001 a citação de 2000. E aí, eles também viram aqui na tabela 3, eles viram e compilaram as fórmulas, tá? Então tem o primeiro autor aqui, o primeiro estudo, e tem a regressão da fórmula, tá? E o seu R ao quadrado, quando tem, né? Aqui não tem no caso. Aqui tem a idade das pessoas e aqui tem a população, tá? E aí, voltando aqui,
Eles falam um pouquinho desse estudo do professor Astrand, tá? E aí eles falam o seguinte, olha, pesquisando um pouco mais, a gente achou aqui uma citação correta de 220 menos a idade do trabalho de Fox e colaboradores. Só que aí quando eles vão se esmiuçar aí no trabalho de Fox e colaboradores, eles viram o seguinte: nenhuma análise de regressão foi feita nesses dados, tá certo? Ou seja, não fez nenhuma regressão. Então fica meio complicado aí de ter essa forma de 220 menos a idade. E aí, o que eles decidem fazer? Eles decidem então replicar o estudo aqui de Fox e colaboradores, e após fazerem todos os cálculos aqui, eles chegam na seguinte equação, tá? Fazendo uma regressão: 215,4 menos 0,9147 vezes a idade, tá bom? Dando um R aqui de 0,51, que é bem diferente de 220 menos a idade, né, pessoal? Então eles veem que tem alguma coisa errada aí. Beleza. E aí eles decidem então fazer uma revisão das fórmulas que tem na literatura. Eles coletam aí 43 fórmulas de diferentes estudos e selecionam apenas 30. Por quê? Porque eles excluíram ali fórmulas derivadas de indivíduos não saudáveis, tá bom? De sujeitos não saudáveis. E aí, após fazerem todos os cálculos, eles chegam a uma fórmula aqui de 208,754 menos 0,734 vezes a idade, tá? Que eles falam aqui que é bem perto da utilizada ou proposta por Tanaka e colaboradores. Então a gente vê aqui a diferença de 215, né, para 208. E aí, eles falam aqui no restante do texto a respeito de alguns outros estudos, de alguns outros dados, tá? Falam um pouquinho também do erro aceitável ali para predizer a frequência cardíaca máxima. E eles concluem aqui com algumas recomendações, seis recomendações, perdão. As principais são revisar os livros que utilizam essa fórmula, tá? Que ainda não existe um método aceitável para estimar a frequência cardíaca máxima. Lembrando que esse estudo é de 2002 e eles colocam aqui que a mais geral para ser utilizada é a do INBAR, que tem esses valores aqui. Entretanto, o erro ali que essa fórmula pode dar ainda não é aceitável, beleza? Aqui tem as referências do primeiro estudo. E aí, algum tempo depois, em 2004, se não me falha a memória, isso fevereiro de 2004, o professor Patrick lança aqui o editorial, na segunda revista que eu mostrei para vocês, tá? E ele endossa isso que foi falado no artigo de 2002 e fala o seguinte: o grande problema dessa fórmula é que muita gente leva ela ao pé da letra, tá bom? E esquecem aí de outras variáveis que podem influenciar na frequência cardíaca máxima, como por exemplo o estado nutricional do indivíduo, o tempo de treino do indivíduo, o tipo de treino que ele vai executar e assim sucessivamente. E aí, ele fala aqui do desvio padrão dessa forma, que é mais ou menos 15 batimentos por minuto, e mostra um erro dessa forma. Por exemplo, um indivíduo com 30 anos teria aqui 190 BPMs, e se eu fosse pegar 68% desse valor, seria 175 BPMs ou 205 BPMs, ou seja, 15 para cima e 15 para baixo. Entretanto, se eu fosse treinar esse indivíduo a 95% do seu valor ali de BPM, ficaria entre 160 e 220, tá bom? O 95% seria 170 BPMs, então 30 para cima e 30 para baixo ali, se eu fosse dar um range maior do desvio padrão, tá? E aí, e ele aqui fala também, além do estado nutricional, que eu falei para vocês, tipo de treino, tempo de treino, fala também
o tipo de exercício, no caso, e a quantidade de músculos envolvidos naquele treino que o indivíduo vai fazer, né? Uma coisa é o indivíduo estar, sei lá, fazendo natação, outra coisa é o indivíduo estar treinando bíceps e tríceps num dia, não é verdade? E aí ele fala um pouquinho dos outros estudos, fala um pouquinho de entrar com outras variáveis que eu já citei para vocês, como o estado nutricional, tipo de treino, fala sobre o PSE aqui, tá? E aí ele acaba esse editorial aqui falando o seguinte, que essa fórmula é uma ferramenta, mas que não deve ser vista somente como uma única variável, como uma ferramenta final, tá bom? Os profissionais que, por acaso, forem utilizar a frequência cardíaca máxima, não devem ficar presos a esse número, tá bom? E devem levar em consideração a individualidade biológica, tá certo? Para conseguir fazer uma prescrição de exercício, no caso falando de profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, profissionais de educação física, enfim, fazer uma prescrição mais efetiva e mais segura. Beleza? Então tá aí o mito de 220 menos a idade. E aí, você já ouviu falar desse mito ou você utilizava essa fórmula aí para fazer a sua prescrição? Deixa aqui nos comentários e mande esse vídeo desse artigo para aquele seu amigo que ainda utiliza 220 menos a idade. Beleza? Valeu!